A maioria das mulheres carregam a saúde da família e da casa nas costas, mas elas não percebem que a exaustão, uma má alimentação, pode desorganizar completamente a casa, a sua vida, a sua saúde e se transformar em doenças silenciosas, não é verdade? Então hoje nós estamos aqui com uma médica que une a ciência, a prática e a espiritualidade para dar dicas de como transformar a sua casa um ambiente mais seguro e saudável. Seja muito bem-vinda ao Ela Tá Que Tá, o podcast que vai te provocar, te instruir. Você já sabe, né? Para que ignorância não seja a sua melhor amiga. Antes de começar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial às pessoas que já acompanham o podcast, que contribuem para que esse episódio esteja acontecendo nesse momento e apoiam conteúdos relevantes como esse, para que a gente consiga levar maior número de informações para maior número de pessoas possíveis. Então a gente vai deixar aqui a chave Pix na descrição desse vídeo, se você quiser apoiar o nosso projeto, investir nesse projeto, fortalecer essas vozes de pessoas com conteúdo de qualidade, que fazem a diferença, fique à vontade, vai estar aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, eu estou aqui com a doutora Lívia Salomé, que ela é cristã, esposa do Kleber, ela é mãe do Rafael e da Camila, 11, 9 anos, né? A Lívia é médica com especialização em clínica médica, ela atua também como oficial médica da Polícia Militar de Minas Gerais. Sua paixão pela saúde, pelo bem-estar, levou ela a buscar especialidades completamente diferentes, assim, que talvez você de casa também nunca ouviu falar. Então, ela tem certificações em Lifestyle Medicine, é assim que fala ali? Assim mesmo. Meu inglês é ótimo, né? E em medicina culinária. Olha que interessante, gente. Então, hoje no seu consultório, a Lívia, ela oferece um plano real de saúde, leveza e autonomia, mostrando que é possível transformar a casa e a família a partir da cozinha, cuidando de si e dos que amam. Bem-vindo, Lívia. Muito obrigada, Paula. É uma honra estar aqui, um prazer imenso. Sabe que você realizou um sonho meu, que era falar num podcast, né? Que legal, gente! A doutora Lívia estreando aqui no podcast Ela Tá Que Tá. Olha que maravilha, amei. Bom, vai ser um bate-papo muito gostoso, eu te admiro muito, sigo lá, né? Te conheço aí de longa data, mas confesso que fiquei surpresa com essa essas novas certificações, né? Que você fez, acho que nos Estados Unidos, inclusive, não foi? Sim. Eu me interessei por esse assunto e isso foi fruto, a gente estava conversando mais cedo, mas foi fruto de um burnout. Em 2019, eu estava muito insatisfeita com a medicina, eu sentia que o meu cuidado que eu oferecia para os pacientes, eles não tinham resultado. E eu fiquei realmente desestimulada, quis desistir, né? Frustrada, e comecei a procurar outras coisas. Como eu sempre gostei de culinária, de cozinha, de gastronomia, eu fui procurar alguma coisa, né, que eu pudesse unir. E assim eu encontrei a medicina culinária. E a medicina culinária, ela é mais ou menos uma área dentro da medicina do estilo de vida. E aí eu fui descobrindo uma coisa e outra, e eu posso dizer que depois disso eu realmente encontrei meu lugar, encontrei minha tribo e encontrei o que realmente eu sempre quis fazer, que é cuidar das pessoas através, né, da alimentação, do exercício, dos hábitos. E você conseguiu superar um pouco dessa frustração com os pacientes? Você consegue perceber uma melhora? Eu simplesmente, assim, transformou vidas, né? Eu consegui superar a minha própria frustração e eu consigo finalmente ver resultado, né? Não é um caminho fácil, mudar hábito nunca é um caminho fácil, mas é um caminho que dá resultado. Não são todas as pessoas que escolhem trilhar esse caminho. Muitas vezes eu topo com pacientes que querem a via mais fácil. Mas aqueles que escolhem esse caminho, mesmo sabendo que às vezes ele é um pouco mais trabalhoso, elas têm resultados impressionantes. E assim, essas pessoas mesmo acabam sendo quem vão falar para os outros colegas, os outros amigos e que vão me trazendo outros pacientes que também querem, né? Optam por escolher esse caminho. Corrente do bem, né? Exato. Então, doutora, você acredita então que tem muitas mulheres que estão ali nesse piloto automático adoecendo por conta disso, sem perceber que estão numa roda sem fim? Não só eu acredito, como já senti, né, na pele isso, mas acredito muito. Por várias vezes as pessoas, os pacientes, muitas mulheres, né, não só... eu tenho uma grande quantidade de pacientes mulheres, mas elas chegam para mim falando assim, eu tô exausta, eu tô esgotada, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei para onde começar. Eu quero que você me conserta toda, como se eu tivesse esse poder, infelizmente não tenho, né? Mas me vira do avesso, porque eu quero saber o que está acontecendo de errado comigo. E assim, à medida que a gente vai conversando, eu vou descobrindo que o cansaço, a exaustão, nem sempre está relacionado com nenhuma condição já instalada de saúde, mas que se a gente não cuidar, já vai vir. Hipertensão, doença, né? Diabetes, obesidade, um estresse, uma estafa, né? Então, assim,
É naquela conversa ali, naquele olho no olho que a gente começa a perceber de onde Naquele está colo, vindo. né? Naquele colo, porque eu acho que deve chegar paciente e falar assim, socorro, Muitas me vezes interna. eu só uso o lenço de papel, né? A pessoa começa a contar e aí fica... ela mesma começa a ver, né, o que tá dando errado ali naquela... que tá resultando na saúde dela. Eu só entrego o lenço de papel e falo, vem cá que nessa aqui a gente vai junto. Ah, legal demais, Lívia. Quais que são os erros mais comuns que você observa dentro das famílias, assim, na rotina? O que você vê de erro mais comum? Uma coisa que eu percebo e que eu tenho pontuado com muita frequência é a questão das famílias delegarem tarefas que são fundamentais. Educação e valores de filhos, a questão do exemplo dos hábitos, né? Muitos pais e mães querem que os filhos tenham hábitos exemplares de exercício, de alimentação, mas eles mesmos não fazem, então isso acaba refletindo E é o aquela exemplo que criança arrasta, né? Isso já... completamente. Assim, você não precisa falar. Quando você faz, você nem precisa falar. Aquilo é natural, né, para aquela família. Então, delegar muito o preparo dos alimentos, né? Muitas pessoas acham que ter uma pessoa em casa que assuma esse cuidado é o mesmo do que a própria mãe e o próprio pai cuidarem daquilo ali, da criança, do adolescente, faz completa diferença. Então, eu acho que às vezes os pais, né, o pai e mãe, eles têm que pensar um pouquinho que a base deles é a família, a base deles é a casa, que sem uma casa estruturada, sem uma É o família primeiro projeto, estruturada, né? É o mais importante, né? como é que eles vão ser bons profissionais? Ou profissionais, às vezes eles são bons, muitas vezes são, mas como é que eles vão ser completos? Como é que eles vão... ou então até desempenhar aquela função mais tranquilos, né? Você sabendo que a sua casa, quando você sabe que na sua casa as coisas estão tranquilas, você acaba performando melhor no trabalho. Então, eu acho que muitas vezes é isso, assumir uma parte dos cuidados da casa mesmo, delegar o mínimo possível, porque a gente sabe, né? Às vezes a gente precisa de ajuda, a gente não Precisa de uma consegue rede de dar conta apoio, de é. tudo, né? A rede de apoio, uma ajuda profissional, mas também fazer parte daquilo, né? Você sabe que você está falando isso, eu tenho exatamente essa dificuldade, porque eu saio e delego algumas coisas. Então eu falo, olha, lanche das crianças da escola tem que sempre levar uma fruta, tem que sempre colocar o lanchinho saudável. E eu vou fazendo todo um preparo e eu acho que na hora de sair, as crianças enrolam a funcionária lá e não sai exatamente como eu pedi. Eu comecei a deixar escrito, hoje Sim. é mexerica, não pergunta não, vai levar mexerica, que também não é uma boa estratégia você não deixar a criança escolher, mas eu percebi que quando eu estava deixando fruta, elas conseguiam dar a volta na empregada, não, faz pipoca, leva só pipoca. Então, assim, que também não é ruim, não é um alimento ruim, mas eu falava assim, eu quero todo lanche, fruta, na hora do almoço você tem que, eu não estou em casa na hora do almoço, infelizmente, eu moro longe, então eu falo assim, olha, não estou todos os dias, né, eu estou dia em casa, então eu falo assim, olha, a salada, você vai pegar a vasilha de salada e vai perguntar assim, verde? Quem quer verde? Vermelho. Eu ensinando para funcionário. Eu falei assim, não fica assim, qual vermelho que você quer? Qual verde? Não, tá pouco colorido. E o laranja? E eu percebo que isso nem sempre funciona. As crianças acabam dando volta. Então é essencial, se puder estar em casa dedicando a isso, né? Sim, mas Melhor dos mundos. Porque é o a melhor, mas... pessoa que está lá, ela não tem a mesma educação que você, a mesma base que você, a mesma preocupação que você, né? Realmente E assim, isso que você faz já é um tá ponto ótimo, delicado. excelente, maravilhoso, porque você já sabe o que está acontecendo. O simples fato de você saber que elas já enrolam já é ótimo, porque o problema é você simplesmente achar que o que foi dito foi entendido e o que foi entendido foi feito. É. Nesses processos é que a gente precisa agir. Então, na minha casa funciona assim, eu falo, tem que comer pelo menos 2 do legume e da verdura. É. Se é verde, se é amarelo, se é vermelho, tem muita opção, mas pelo menos 2. Aí elas me falam, às vezes, as minhas ajudantes lá de casa também me falam, Rafael não tá querendo comer, Elas falam salada. mesmo. Eu chego e falo, olha, a Silvana me falou que você não tá querendo comer salada, tem que comer e tal. E aí, quando eu estou na mesa, eu sempre pontuo, né? É. Mas a questão é É estar o equilíbrio dos ciente. pratinhos, né? Sim, sim. Estar ciente é importante. E quais são as doenças que mais têm aparecido no consultório? Relacionadas a esse estresse, esse hábitos de vida? Olha, obesidade. Obesidade, a gente sabe, é uma epidemia mundial. Qualquer idade? Você atende todas as idades? Eu atendo Adulto, adultos, né? né? Assim, acima de 17, 18 anos eu já atendo, mas obesidade é um problema frequente nas mulheres, 40 mais, com as mudanças hormonais, tem nitidamente uma dificuldade em perder peso, um acúmulo de gordura na região abdominal que costuma incomodar muitas mulheres. Então, a obesidade
transtornos de ansiedade, depressão, estresse generalizado, e fora, assim, o mau controle da hipertensão, do diabetes, doenças cardiovasculares em geral, enfim. Explica pra gente um pouquinho, Lívia, o que é exatamente essa medicina lifestyle, né? Do estilo de vida. Aqui no Brasil, a medicina do gente estilo de chama de vida. medicina do estilo de vida. MEV. MEV, exatamente. A gente tem o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, todo ano temos congresso de medicina do estilo de vida. E esse foi um movimento que começou nos Estados Unidos por volta do final da década de 80, início de 90, começou-se a falar nas universidades americanas sobre a mudança de hábito para tratamento de doenças. A partir daí, alguns grupos foram se juntando ali e criando, né, publicando artigos científicos, criando documentos, criando guias para o profissional que quisesse atuar nessa área. De 2010 para frente, a gente percebeu um aumento significativo na medicina do estilo de vida e foi criada uma associação, um colégio americano, né, o American College of Lifestyle Medicine. E eles começaram a capacitar os profissionais para atuarem nessa área. E a questão toda era transformar isso numa prática com evidência científica, porque nós médicos somos muito exigentes com essa questão, né, da validação científica das nossas práticas. E muitas pesquisas foram sendo desenvolvidas em torno dos hábitos e publicações, e a gente teve como embasar, né, toda a prática de medicina do estilo de vida. Porque a medicina do estilo de vida, ela não compete com a medicina convencional. Muitas pessoas, ela às vezes, complementa, né? Complementa. E a medicina convencional, que a gente chama, né, de tratamento com remédios, com cirurgias, ela andou muito tempo até, assim, com uma eficácia insatisfatória. A gente poderia ter como tratar doenças com medicamentos e ter muito melhor resultado desde que a gente estivesse associando mudança de hábito, né? Então, acaba que isso, a gente tem como embasar ela em prática científica, não ficar só em achismo, eu acho que deve fazer isso, fazer aquilo. Não, o que a gente prescreve, porque a gente não recomenda hábito, a gente prescreve mesmo. Todo hábito que a gente prescreve, toda mudança que a gente prescreve tem um embasamento científico. Eu recebo pacientes com muita frequência, cheio de dúvidas, porque vem em rede social isso, aquilo, ovo faz mal, não, ovo faz bem, água abacate, morna, abacate. Os assim, inimigos eternos, abacate, ovo, e aí glúten. A gente tem, hoje em dia, várias publicações que embasam para a gente poder dizer o que é bom e o que não é, né? E então, isso. E aí, depois de 2015, 2017, um grupo de profissionais foi, né, lá beber dessa fonte e trouxeram para cá o movimento e começou e, assim, cresce, talvez seja a área de atuação, ainda não é uma área de atuação médica, mas seja uma área de interesse que mais cresce atualmente dentro da medicina. E eu conheci ela em medicina do estilo de vida em 2019. Em 2020 foi quando eu fiz um curso e a prova de certificação, e eu falava para as pessoas que eu estava estudando isso, e todo mundo ficava me olhando assim, mas... Você vai largar a medicina, não, né? me perguntavam assim, mas falar sobre exercício, sono, alimentação, todo mundo fala, não fala? Eu tive vários colegas que me perguntaram isso, e aí, se você pesquisar, jogar lá no Google, medicina do estilo de vida, a maioria das reportagens surgem em 2021, 22, 23. E eu comecei a receber das pessoas. Olha, saiu aqui na revista fulana de tal, né? Você já tá... Eu falei, pois é, gente, eu já estou estudando isso já tem muito tempo, né? E hoje tem cursos de pós-graduação, universidades com o objetivo de incluir uma disciplina de medicina do estilo de vida. Legal. Nos cursos de graduação, que eu fico extremamente feliz. Eu só fui ouvir falar disso depois de, sei lá, 12, 13 anos de formada. Você já tem 20, né? Quase 19, quase 20. Ano que vem faço 20 anos de formada. E medicina culinária? O que é medicina culinária? É engraçado, né? A primeira vez que a gente ouve falar, a gente fica assim, o que é isso, né? Entrou na área da nutrição, né? Exatamente. Inclusive, eu falo que toda palestra sobre medicina culinária, toda aula sobre medicina culinária, a gente começa falando sobre o que ela não é. Não é entrar na área da nutrição, não é olhar o alimento só pelo nutriente, não é ensinar o médico a fazer receitas de chefe de cozinha, não é
invadir outras especialidades, não é abandonar a medicina tradicional, não é substituir remédio por alimento. A medicina culinária é utilizar o alimento dentro da promoção de saúde e fornecer conhecimento e habilidade para o médico, para ele poder aplicar aquilo nos seus pacientes. Porque como é que o médico, a gente sabe muito bem que se o médico ele não pratica exercício, ele orienta mal exercício para os seus pacientes. Se ele não dorme bem, ele esquece de perguntar para o paciente sobre o sono. E se ele não se alimenta bem, ele jamais vai tocar no assunto de alimentação com o seu paciente. Ele precisa conhecer um pouco e às vezes até conversar sobre habilidades culinárias mesmo. E a medicina culinária aborda muito essa questão, ela trabalha bem a questão de comportamento, do funcionamento, da organização da casa, de oferecer ferramentas para aquele paciente conseguir, né, aplicar. É pegar pela mão mesmo e orientar para mudar o hábito, assim, né? Você vai fazer o seguinte, você vai comer brócolis. Aí tem paciente que fala assim, mas o brócolis é o verde ou é o branco? Aí, assim, e tem médico que pode ser que não saiba disso, né? Então, a gente precisa aprofundar um pouco nessas questões. A medicina culinária traz muita ferramenta para tirar a dúvida dos pacientes com relação a qual alimento escolher, qual deve preferir, né? E não é só uma indicação, né, Lívia? Pega pela mão e ajuda a seguir, mão né? mesmo. Medicina culinária não se organizar, é uma coisa organizar a compra. Que interessante. Que você consegue só pincelar. Você tem que... por isso que eu tenho a cozinha no consultório, né? É porque precisa, às vezes, demonstrar. E eu falo muitas vezes, o paciente, às vezes, tem um plano alimentar prescrito por um nutricionista. Eu falo, traz seu plano alimentar aqui pra gente olhar. Dentro desse plano alimentar, a gente dá uma refinada nele. Agora eu tenho um tempo aqui para sentar com você. Eu tenho uma receita ótima para você fazer essa abobrinha aqui, que ela falou que vai ser boa você comer no seu jantar. Então, assim, é uma área interessante em franca expansão, o que me deixa muito feliz também, né? Mas é muito gostoso, né? Eu que sempre gostei dessa questão da cozinha, para mim é muito gostoso. É isso que eu ia te perguntar, porque nos primórdios, na época dos Incas, você tinha um blog. Exatamente. Sem pepino, por favor, né? Exatamente. Você ficou amiga do pepino depois não, da... Não, nunca, continua sem amigo de pepino. E eu sempre falo com o paciente, você pode gostar de tudo, exceto de pepino, porque aquilo não é de comer. Sem pepino, por favor, que chamava, não é? Eu nunca gostei, é uma coisa que eu nunca gostei de comer. Sou eu com couve-flor também. E tá tudo bem, você não pode ser seletiva demais. Exatamente, inclusive a gente trabalha muito essa questão de seletividade. Pacientes extremamente seletivos a gente tenta reverter de alguma forma, né? Só arroz e ovo é que não dá. Não, de jeito nenhum. Mas aqui, eu sempre gostei muito. O blog surgiu por causa disso. Na época eu fazia resenhas de restaurantes, né? Eu ia em festivais, escrevia. E nessa época, quando eu tive esse blog, eu já queria escrever sobre a alimentação relacionada com a saúde. Acabou que com o nascimento do meu filho, eu fiquei com menos tempo, óbvio, né? Mais uma tarefa surgiu na minha vida. E eu consegui alimentar pouco o blog. Paralelo a isso, surgiu o Instagram. Sociais, né? E aí o blog ficou uma coisa que não era tão lida. Eu cheguei no início a ter posts no Instagram sobre isso, mas aí eu acabei focando mais. E foi o meu burnout foi justamente isso. Gente, eu sempre gostei de cozinha, de alimentação. Eu cheguei a pensar, será que eu largo tudo e faço nutrição? Pensando assim, né? Aí eu lembrei do blog e falei, como é que eu consigo unir essas coisas? E aí eu achei exatamente medicina culinária. E hoje em dia existem tem literatura ampla sobre isso. Tem congressos médicos, congressos de medicina culinária. Nos Estados Unidos tem muito o que eu tenho lá no meu consultório, que é as kitchens, cozinha para ensinar. Algumas universidades já estão desenvolvendo cozinhas para ensinar aqui no Brasil. Então, assim, eu acho que é um movimento muito interessante que vai trazer muito benefício para todo mundo. Maravilha, muito interessante. Então, assim, eu acho interessantíssimo e eu vejo muito interesse dos estudantes hoje em dia. Eu recebo contato, às vezes, no Instagram, de estudantes que querem entender um pouco mais, conhecer um pouco mais. Eu fico super feliz, porque isso, quanto mais gente souber disso, melhor é para os pacientes, para nós médicos, né? Muito bom. Maravilha. Fico muito feliz com o crescimento do movimento. Maravilha. Doutora Lívia, a gente tem visto aí um aumento crescente também, expressivo desses diagnósticos, né, de ansiedade, depressão e até condições neurodivergentes como o TDAH, né? Existe de fato uma relação entre alimentação e saúde mental? O que a ciência já fala sobre isso? Existe relação, sim, principalmente com os alimentos ultraprocessados, né? Os alimentos com excesso de corantes, conservantes, substâncias químicas pouco conhecidas, né? O efeito delas, a gente ainda não sabe a longo prazo o que isso pode provocar na saúde. A gente tem visto já algumas evidências, né? Porém, a obesidade é uma delas. Com certeza.
Mas há muitos indícios sobre esses ultraprocessados, alimentos empacotados, né, com ingredientes que a gente não conhece, que a gente não consegue comprar, a gente chama de ultraprocessado esses alimentos, né? Com o desenvolvimento dessas condições, mas a questão do sono, a questão do uso de telas é muito falado sobre isso, e eu percebo nitidamente que tem O havido veneno irreversível, né? não sei se é tão irreversível, Você sabe, acha que vai ser Paula? cíclico? Você O espera que... simples fato de já não ser permitido em escolas, Maravilhoso. isso foi assim, um Maravilhoso. grande passo. E eu percebo muitos pais já com essa consciência. O que acontece? Quando surgiram, principalmente os tablets, né, e os smartphones, pareceu assim uma coisa maravilhosa para todos nós, inclusive para nós adultos, né? Pronto, agora eu tenho o que eu precisava fazer no computador, eu faço aqui a qualquer momento, né? Tá na palma da minha mão. E essa tecnologia foi dada para crianças que com uma imaturidade cerebral muito grande. E aí os resultados estão vindo aí. Muitos adultos hoje com alguns transtornos receberam esse estímulo muito cedo. E aí, cada vez mais percebendo isso, estamos tentando evitar, né? Mas assim, eu me sinto tão remando contra a maré nesse assunto. Não se sinta, remamos juntas. É muito exaustivo. E eu percebo Mas você falou de um aumento, né, da preocupação de outros pais para com isso. Eu não percebo esse aumento. Eu acho que assim, eu fico me sentindo um ET. As pessoas falam, não, mas tem que ter acesso à tecnologia. Eu falei, ter acesso à tecnologia é uma coisa, mas tem o tempo certo. A diferença é ter livre acesso e um acesso assim muito precoce, o que eu acho. Igual, por exemplo, uma criança, muitos pais falam assim, porque meu filho precisa do celular porque ele fica sozinho no clube, etc, etc. Aí eu penso, se ele precisa só de um celular, a gente ficava, mas não dá pra gente ficar falando. E lá embaixo ligar, né? Exatamente. Mas vai falar para um pai, fala assim, dá um celular daquele que só liga pro seu filho muito. Não quero, quero dar um smartphone, que ele vai ter o joguinho. A outra coisa também todos os colegas têm. Isso aí. Eu escutei sempre, você não é todo mundo. É hora de falar, né? É hora de reproduzir aquilo que você aprendeu. Exatamente. Então, assim, muitas crianças têm. Muitas crianças, às vezes, também não sabem usar com moderação. Não têm controle parental, etc. E, sim, gente, as crianças ficam atraídas mesmo. Por vídeos, por música, por jogos. Também, então imagina as crianças, WhatsApp, né? Então, assim, tem que sim ter um limite. Eu acho que, em algum momento, é importante fornecer um acesso àquela tecnologia, até porque no processo de amadurecimento a criança precisa ter contato, né? A gente também foi assim, a gente também começou a poder sair sozinha, e aí se era irresponsável a mãe falava que não podia, então as coisas têm que ser apresentadas assim. Mas eu só acho que muito cedo, gente, 8, 9 anos a gente às vezes tem crianças com um celular próprio, um tablet próprio, livre acesso, ela vai ter acesso a conteúdos que muitas vezes são impróprios, vão moldar um comportamento de uma forma negativa. Eu assustei, a primeira vez que eu vi isso, eu assustei no aniversário da minha filha tem 9, isso foi no aniversário de 8 dela, ano passado. Que tinha alguns colegas que estavam com um tablet e celular na festa. A um certo momento elas sentaram isso me chocou, porque eu falei, isso deve ser adolescente, né, que fica sentado no sofá e não interage e tal, no recreio. Na hora que eu vi aquela cena me chocou, eu falei, gente, aí você fiquei naquela assim, é filho dos outros, né, eu vou, não vou, aí eu falei assim, gente, seguinte, vamos brincar, a festa tá lá fora, não sei o que, vamos recolher, não é pra ficar no telefone, na hora que for ligar pros pais, se os pais ligarem, eles têm meu telefone, mas a minha mãe se precisar falar comigo, ela vai me ligar, pode ficar tranquila, ela pode chegar na portaria, chamar, a gente abre a porta, vai brincar, não queria que vocês ficassem no tablet, deu uma engrossada nesse sentido, né, pode guardar, por favor, porque, né, o aniversário tá aí, a gente quer curtir tanto, mas eu me assustei, eu cheguei em casa assim, assustada. Eu não me assusto mais, porque eu já percebi que quando houver um celular ou um tablet à disposição, eles vão ficar um tempinho ali. A questão é pontuar, né? Eu penso muito isso, pontuar que naquele momento não é adequado, que vamos brincar, vamos isso, aquilo. Se o dispositivo é de outra criança, muitas vezes a gente não pode fazer nada, né? Claro. Mas eu já fui em aniversários que a mãe falou assim, crianças aqui na casa da tia fulana não se usa. E as crianças todas, o comportamento de bando nesse momento é muito útil, né? Elas a gente fala, né? A regra de cada casa tem uma regra. Às vezes falam assim, mas na casa, mãe, você é a única mãe que não deixa, tem 2 pessoas, olha o que a minha filha falou comigo, ela é esperta, ela falou comigo ontem, mãe,
mas tem 2 crianças que eu conheço que são filhas de ela falou assim, era psicóloga, mas ela falou um nome tão engraçado. Eu falei, você tá falando psicólogas, né? Psicológicas. Ela falou, de psicológicas. Aí eu falei, de psicólogas, né, filha? Ela falou que tem tablet, que tem celular. Quer dizer, se elas deixam, por que você não vai deixar? Eu falei, porque cada casa é de um jeito, cada mãe tem um conhecimento. Exatamente. E eu tô fazendo isso pro seu bem, né? Olívia, vamos falar um pouquinho, então, dessa aplicação prática dentro de casa, né? Como você acha que a presença ou a ausência desse autocuidado na mulher impacta na saúde dos filhos e do parceiro? Como, assim... Como não impacta, né? Não, como não impacta, né? A mulher é a espinha dorsal da casa, né? Podem falar o que for, mas é. E uma mulher que não se cuida, dificilmente ela vai ter... Ela não vai conseguir cuidar da sua casa e da sua família. Se uma mulher não está preocupada com a própria alimentação, como é que ela vai se preocupar com a da família, com dos filhos, com do marido, com a pessoa que trabalha na casa dela, né? Então, assim, você não precisa... E quando eu falo isso, não é fazer tudo com perfeição, exímia perfeição e ficar tudo impecável, não é isso. Mas é ter o mínimo de bom senso ali, né? De fazer uma comida caseira, fazer uma comidinha simples, não precisa ser nada muito elaborado, nada muito... Mas que seja uma comida feita em casa, com temperos naturais. Processada, né? Pouco congelados. Exatamente. O mínimo possível desse tipo. A gente usa, às vezes, um biscoito porque não tem nada, acontece, mas que a preocupação sempre seja em oferecer, né, comidas que a gente sabe que são... que estão aí desde a época, né, que a nossa avó, bisavó, né, que essa é uma questão que muitas pessoas falam. Tem um autor americano que fala isso, não coma nada que a sua avó não reconhecesse como comida. Né, isso é muito válido mesmo, né, com certeza, se a sua avó não reconhece, aquele alimento está carregado de processados, corantes e etc. E não vai ser benéfico. Provavelmente não vai ser benéfico à saúde. Então, você acha que a mulher ela é meio que um termômetro da saúde da família? Eu acho não, eu tenho certeza. Na verdade, ela é um termômetro e em conjunção... E é responsável para ajudar nessa mudança, sim, né? Para direcionar, para liderar esses hábitos dentro de casa, né, Lívia? Acho que sim, e eu sempre falo isso, a gente tem que assumir esse papel. O parceiro, às vezes, vai nos ajudar, e vai nos ajudar com muitas coisas, mas é um papel que nós mulheres precisamos assumir. A gente pode até delegar algumas funções, algumas tarefas, na verdade, mas a gente tem que gerenciar, é nossa função. Gerenciar é nossa função, não tem jeito, não. Olívia, eu me perdi aqui, tá? Vamos cortar aqui. Ela tá falando, eu tô com assim, é verdade. Eu sei porque você se perdeu, porque isso não é uma coisa que hoje em dia a gente nem pode falar muito sobre isso. Né? Se a gente falar, parece que a gente vai estar trazendo um papel para a mulher de submissa, de ser né? menos, nem de ser submissa, de ser menos, de uma função menor. E pelo contrário, essa é na minha opinião, uma das maiores funções que uma mulher pode ter. Muito mais do que o trabalho, muito mais do que ganhar dinheiro fora de casa, é cuidar da sua própria família, porque ninguém substitui ela nesse papel. É verdade. Ninguém. É verdade. Lívia, quais são as mudanças simples que as mulheres podem fazer hoje para começar a gerar um impacto positivo dentro da sua própria casa? Bom, vamos começar pela prática de exercício físico, né? Eu acho que ela deve praticar exercício físico, ela deve estimular a sua família a praticar exercício físico e exigir um pouco disso dos filhos. Inegociável, né? Inegociável. Inegociável, exercício físico, atividade física. Esporte é inegociável. Eu falo em casa, gente, esporte é inegociável. Pode chilicar por esporte, vocês vão. Exatamente. Em segundo lugar, eu acho que cuidar do sono da sua família. Favorecer com que aquele momento de ir dormir seja um momento tranquilo, né? Conseguir organizar as tarefas para que todos possam ir dormir numa hora razoável e dormir bem, né? Fornecer um ambiente aconchegante, tranquilo, para que todos possam dormir bem ali, né? Muitas vezes a gente não consegue dormir muito, né? Escuro, numa temperatura adequada, sem muita bagunça na cama. Eu acho que favorecer esse momento, né? E a alimentação é isso. Procurar trazer para aquela casa alimentos não baseados em ultraprocessados, foco em comida caseira, né? Pode ser que ela não consiga cozinhar, pode ser que ela não goste, não tenha habilidades. Mas existe também uma organização, né? A doutora Thaís esteve aqui e ela falou, olha, tu tem uma desculpa, sei que você pode ser sobrecarregada, pode ter 10 funções, mas num domingo que você tire a tarde para programar a alimentação da sua casa inteira, da semana, já vai fazer toda a diferença. Que seja fazer um cardápio. Seja fazer um cardápio, né? Você falou a questão dos lanches mesmo, que seja fazer o cardápio dos lanches. Fruta,
um pão de queijo, uma pipoca, um sanduíche com recheio feito em casa, mas que seja fazer, na maioria das casas, não vou dizer na totalidade, mas em muitas, isso eu converso lá no consultório, pergunto, né? A maioria das vezes são as mulheres que fazem as compras da casa, seja por via online, presencial, enfim. Mas, fazendo aquelas compras, já defini mais ou menos, vamos fazer isso essa semana, né? Deixar para a funcionária ali, para facilitar a vida da funcionária, inclusive, vai fazer isso e aquilo. Com meia hora, às vezes, ela consegue fazer isso. É verdade. E, se possível, fazer alguns preparos. Às vezes, para algumas mulheres, eu recebo alguns pacientes que falam assim, eu queria muito conseguir fazer. Aí eu falo, então vamos começar de onde dá? Você consegue fazer um preparo? Uma carne de panela, vou dar um exemplo. Consigo, então faz uma quantidade maior. Congela uma parte, né? Já deixa picado algumas coisas, já deixa uma carne temperada. Pega lá, no dia que você comprou, já deixa ela temperada no jeito, de modo que você só peça a pessoa que vai te ajudar para fazer, colocar no forno, já deixa os legumes da forma como você quer que coloque. Essa geração também está desaprendendo a cozinhar, não tá, não? Quando você fala assim, eu fico pensando, será que tem muita... Porque eu tenho amigas que falam assim, eu não sei fazer nada. Na cozinha, eu falo, como assim não sei fazer nada? Exatamente. Eu falo que essa tradição, né, da mãe ensinar a filha a cozinhar se perdeu. E se perdeu, assim, e a gente precisa resgatar isso. Né? Eu tenho essa preocupação muito grande, no mínimo, a escolher o alimento. No mínimo, a selecionar o que é um bom alimento e o que não é. Partindo daí, porque essa questão, muitas mulheres achavam também que cozinhar para casa não era um serviço digno, não era um serviço que era dela, que ela poderia delegar essa tarefa para alguém. E aí muitas não quiseram aprender a cozinhar. E aí, quando você não tem habilidade mesmo, você fica insegura. Uma pessoa que não sabe fazer nada, você não pode virar pra ela. E totalmente dependente de restaurante de comida processada ou até de alguém que cozinha para ela, né? Mas é muito difícil mesmo. E aí, na medicina culinária, que a gente nem deu tempo de falar nela ainda, é ensinar um pouco dessas habilidades. Legal. Trazer essas habilidades. Trazer uma consciência do que é uma alimentação saudável, promotora de saúde, né? Porque a gente fala alimentação saudável, fica muito vaga, mas é uma alimentação que não te adoeça, né? Porque muito antes do que melhorar a sua saúde, o simples fato de você não adoecer já tá ótimo. Tá ótimo, né? É verdade. Porque eu falo muito isso com os pacientes, eu falo assim, seu corpo funciona perfeitamente, desde que você não atrapalhe. E o que a gente faz é atrapalhar. É isso mesmo. Né? A gente o nosso corpo foi feito para se movimentar, né? A gente tende ao sedentarismo hoje, tem muitas pessoas que trabalham assentadas o tempo inteiro, né? A gente foi feito para dormir quando escurece e acordar quando o sol nasce. A gente altera tudo isso, até alterando as luzes da nossa casa, deixa muita luz acesa para a gente não perceber que ficou de noite, né? Então, assim, nosso corpo funciona. Ele foi feito para funcionar, basta que a gente não atrapalhe. Sensacional essa frase. Adorei essa frase. Basta que você não atrapalhe. Vai funcionar, Deixa seu corpo funcionar. E aí, se a gente adoece, alguma coisa está errada, vamos procurar primeiro o que fez adoecer. Porque eu fui educada na medicina para esperar o paciente adoecer para ir passar um remédio para aquela doença. Exatamente. Né? Eu não aprendi a evitar o adoecimento, isso eu falo. E assim, eu acredito a prevenção, né? Que muitas faculdades de medicina ainda hoje não ensinam os alunos a evitar o adoecimento, né? Pincelam assim, levemente, mas assim, falar, né? E a partir do momento que adoeceu, vamos procurar o que é que está perpetuando aquele adoecimento. Né? E parar com aquele processo. Porque não adianta nada tomar um remédio para obesidade se você não muda de hábito, que você vai depender daquele remédio a vida inteira. Né? Com certeza. Lívia, a doutora Thaís também, quando ela esteve aqui, ela segue muito a sua linha, ela fala que a atividade física é inegociável, você conhece a doutora Thaís Paiva? Acho que ela trabalha lá no Mater Dei junto. Ela trabalha com pacientes oncológicos. Conheço de nome. Ela fala, chegou na minha frente, a primeira coisa que eu falo, atividade física, como é que tá? E alimentação? E ela também falou aqui sobre o climatério, né? Você tem algumas dicas para as mulheres 40 a mais aí? Olha, não só o climatério, né? Tem, primeiro, musculação. Não é atividade física, é musculação. Musculação é seu remédio. Não tem, você pode fazer outras atividades físicas, você pode fazer, eu gosto de fazer pilates, eu gosto de dança, eu gosto de yoga. Não, tudo bem. Musculação, mas eu não gosto. Eu falei, faça sem gostar. A gente não faz só o que a gente gosta. Adulto não faz só o que gosta. A gente faz o que tem que ser feito, não o que a gente gosta. Musculação é fundamental, porque ter massa muscular, ter músculos no corpo, talvez seja um dos maiores preditores de sobrevida, de longevidade funcional. O que é longevidade funcional? É você viver muito e viver bem, fazendo as coisas que você precisa fazer. Tomando banho, escovando o dente, no levantar da cama sozinho, levantar da cama, né? Então, carregar um neto. Carregar uma compra, carregar um neto, subir uma escada. Então, é um dos maiores preditores de longevidade
atividade funcional. Então, ter músculos. E o climatério, o que ele faz com a gente? Faz com que a gente comece a perder massa muscular. E perder massa óssea também, né? Então, assim, fazer musculação é fundamental. E eu sou muito favorável, né, à reposição hormonal. Caso você não tenha contraindicações, procurar um profissional que vai poder te ajudar e iniciar uma reposição hormonal no melhor momento, né? A gente tem uma fase de ouro para começar a reposição hormonal, então não perder essa fase para minimizar ao máximo os efeitos do climatério na saúde da mulher, inclusive saúde mental, né? Muitas mulheres aí, essa exaustão física e mental está muito relacionada à deficiência de hormônios, né? Começar o quanto antes, menos a gente sofre, né? Isso aí. Bom, agora vamos trazer um pouquinho aí desse combo da saúde, né, Lívia? Que é a alimentação, que é a mudança de hábitos, mas também trabalhar a espiritualidade. É interessante que muitas das pessoas que têm vindo ao podcast, o Pedro Almeida, que é educador físico, né, que também tem uma história linda de câncer, a Thaís, todo mundo que vem da área de saúde fala muito disso. E eu vou repetir a pergunta, vou ser redundante aqui com você. A espiritualidade interfere na saúde física e mental? Absurdamente. De formas assim, eu chego até a ficar emocionada, se desculpe, mas é porque é muito impressionante como a cabeça, como a mente, como o espírito. A gente chama de cabeça, né? Porque tá ali no nosso funcionamento mental, mas assim, eu percebia isso desde que eu era estudante de medicina. Eu lembro que eu falava assim, paciente, que eu já notava isso, ninguém tinha me ensinado isso. Eu falava, quando o paciente não quer melhorar, ele não melhora. Quando ele, né? E aí, quando ele não acredita em algo também, quando ele não acredita em algo, quando ele acredita principalmente que ele não vai melhorar. E aí o algo a gente começa a perceber que o algo às vezes é muito maior, né? Então, assim, uma pessoa que tem às vezes um propósito espiritual mesmo, que ela sabe que ela é mais do que só um corpo, quando ela tem isso dentro dela, é impressionante como isso reflete na saúde dela. Como a forma como ela lida com o cuidado, a forma como ela recebe uma orientação de cuidado é completamente diferente, né? Eu falo muito isso, eu procuro saber sobre a espiritualidade, a fé também, né? Fé, espiritualidade do paciente, porque temos... Você vai saber da resiliência dele, né? A gente tem uma diversidade muito grande de crenças, né? Inclusive, eu tenho pacientes até que não têm crença e a gente lida. Não que aquele paciente não deva ser cuidado, que o cuidado dele deva ser diferente. Mas, assim, eu percebo que ter uma espiritualidade, ter uma crença, ter algo em que acreditar, principalmente Deus, né? Cada um tem um nome para Deus, mas principalmente Deus, aquilo ali, a proximidade, né? Com esse sobrenatural, né? Ela faz... É uma ligação, né? A pessoa perceber que ela não é só um objeto, um material. E como é que essa espiritualidade, Lívia, entra no seu olhar médico, assim? Como é que você consegue trazer isso para as coisas? Você falou que pergunta, que interage com os pacientes nesse sentido, mas norteia a sua conduta? Eu ando num momento em que eu procuro muito mais saber como é. Porque eu aprendo muito, né? Com os pacientes também. Eu tenho uma espiritualidade nova, eu me converti há menos de 2 anos ao cristianismo e eu estou conhecendo um pouco. Então, às vezes eu falo que eu não me sinto pronta nem capaz de falar algumas coisas. Então, eu aprendo muito com a forma como os pacientes falam comigo e, às vezes, para alguns, parece que Deus fala no meu coração. É hora de você falar. Que espetáculo. Que bom. Interfere, então, na sua condução ali. Hoje em dia interfere muito. Eu tenho uma Bíblia, né, no meu consultório. Aí eu fiz até um vídeo, assim, outro dia. Estou precisando editar e publicar ele. Falo coisas inusitadas que eu tenho no meu consultório. São várias, né, mas uma delas é uma Bíblia. E, às vezes, eu chego, assim, tem pacientes que eu sei que vão ser casos mais complexos, assim, né, que é um começo de um cuidado que eu sei que a gente vai conduzir por um tempo ali, pessoas que às vezes estão muito resistentes com algumas orientações, aí eu às vezes peço umas orientações, vou precisar de ajuda. Sempre. É verdade. A gente também tem um aqui em Belo Horizonte, né, uma médica que é muito conhecida aqui, até pelo papel espiritual que ela exerce, né, que é a doutora Filó, que é pediatra, né? Sim. E ela sempre fala isso, tem hora que eu tô lá na cirurgia, atendendo criança, ela atende na Santa Casa, não sei se ainda atende,
E ela fala assim, tem hora que eu falo assim, vamos sair, gente, que outra pessoa precisa entrar, vamos pedir reforço aqui, porque nessa cirurgia quem vai entrar para ajudar? E eu acho isso interessante. Ela é católica, né? E ela tem um trabalho muito bonito de falar sobre isso, junto com a medicina, né? Eu sigo ela de vez em quando, eu tô lá e ela faz umas lives nos horários, aparece assim, doutora Filó entrou. Ela realmente, ela tem um papel, inclusive, dessas questões com as famílias, né? Dos filhos, da criação dos filhos. Ela fala muito. Eu tenho pacientes que os filhos são pacientes dela e eles falam muito, ela ensina muito a família. Uma coisa que eu percebo nela é que ela não cuida da criança, ela cuida da família. Quando ela orienta os pais, principalmente com essas questões de educação, de espiritualidade, ela trata a família, ela não trata só. Exatamente, porque as crianças são sintomas, né? São, sem dúvida. Sintoma de problema, né? São reflexos, são reflexos de conflitos em casa. Então, é muito importante trabalhar a família de forma ampla, né, exatamente. E isso é uma percepção que eu tenho muito dela, né? De ter contato com pacientes que os filhos são pacientes dela. Lívia, o que a medicina não ensina? Você já começou a falar algumas coisas, mas agora é o que a medicina não ensina, mas que toda mulher precisa saber sobre corpo, mente e alma. A mulher precisa saber que ela precisa se cuidar. Que o autocuidado é muito importante para o cuidado dos outros, né? É a máscara de oxigênio, né? Eu já dei esse exemplo em aulas de autocuidado médico. Clichê, né? Mas é a máscara de oxigênio primeiro a gente tem uma entidade mulher. que é quando a gente tem pacientes muito graves, muito crônicos, que estão internados há muito tempo, que eu chama fadiga do cuidador, né? O cuidador, ele se esquece da própria saúde, se exaure, e aí ele fica sem condições de cuidar daquele paciente. A gente brinca muitas vezes, é um doente cuidando de outro doente, né? E com certeza, porque é muito então, assim, puxado, né? E nós mulheres, às vezes, a gente tende a se sacrificar, né? Em pensar que, às vezes, ter um autocuidado, que a gente está deixando de cuidar do outro, pelo contrário, né? Não precisa da gente também pensar com egoísmo e só deixar de fazer as outras coisas pela família, pelos filhos, pelo trabalho, pelas pessoas que estão ao nosso redor, para se cuidar e única e exclusivamente. Porque também não adianta você se cuidar sozinho. Mas é importante a mulher ter um olhar de autocuidado. É importante, sim, ela ter momentos de lazer, de descanso, de momentos de ócio. Nós, mulheres, temos muita dificuldade de ter um momento de ócio, né? Sempre tem algum chamado, alguém chamando, alguma obrigação, né? Que a gente está devendo, né? Mas a gente precisa ter momentos de ócio. E a gente precisa estar, sim, atenta à nossa família. E qualquer coisa que dá errado é sintoma. Procurar o que está de errado. O filho deu um problema na escola, vamos procurar saber o que está acontecendo. Por que ele está dando trabalho, às vezes com dificuldade para aprender alguma coisa. Na maioria das vezes, não vou dizer totalidade, que é muito difícil a gente falar que tudo né? Mas na maioria das vezes é reflexo. Hoje mesmo eu conversei com uma paciente que relatou o divórcio do filho, e aí ela fica com o neto. Eu falei, seu neto? Ela falou, começou, ficou muito agressivo, ficou desobediente. E eu falei, e agora? Porque as coisas já sentaram, né? Não, agora voltou ao normal. Eu falei, tá vendo? Muitas vezes a pessoa ia lá, ia procurar um profissional, ia medicar uma criança desnecessariamente, ia rotular aquela criança disso ou daquilo, e na verdade ela só estava medicação principalmente angustiada, porque só estava angustiada por uma situação, vivenciando uma criança de 7 para 8 anos. Ela tem o luto dela, né? Vivenciando perda, uma situação né? completamente atípica em casa e só sabendo reagir da forma que ela conhece. Exatamente. Né? Mas, enfim, talvez o autocuidado seja o maior conselho que eu possa dar. Excelente dica, viu, mulherada? Aí, doutora Lívia falando de uma coisa essencial para nós. Lívia, uma mulher assim que ela perdeu o ânimo, tá sem motivação, tá com a saúde emocional sambada, não tem outra expressão. O que você recomenda, por onde que ela pode começar? Eu sempre pergunto, quando é que você se sente bonita? Porque você já reparou que pra gente é importante estar bonita? A gente precisa se olhar e se gostar, né? E eu pergunto, quando é que foi a última vez que você falou assim, não, hoje eu tô um arraso? Hoje eu tô gata, hoje eu tô assim. Aí eu tento trazer pra ela o que... Hoje eu tô que tô. Ela tá que exatamente. Qual foi o momento que você se sentiu assim, bem? Eu tento resgatar isso, né? E aí, disso a gente vai puxando o fio. Eu falo que é igual um novelo, um fiozinho, você puxa assim e vai saindo. E aí eu pergunto, e muitas vezes é uma sobrecarga de trabalho. Muita dedicação aos filhos tendo uma demanda muito grande, ela não conseguindo estabelecer um limite, dividir tarefas com a rede de apoio,
né? Uma sensação de que ela precisa ser perfeita e impecável naquele cuidado com a família ou com o filho. Né? Então, assim, a gente vai puxando. Eu sempre gosto de pensar isso. Quando é que você ficou satisfeito com você mesmo? Quando é que você falou, estou desempenhando um bom trabalho? Quando é que você estava bem? Trazendo essa memória, a gente vai conseguindo, a partir daí, o que deu errado? O que degringolou disso aí, né? O que é que você deixou de fazer por você ou pelas pessoas que te deixou assim? E aí a gente vai buscando a causa e não tratar o sintoma. Né? Você me fez lembrar de uma ferramenta, de um curso que eu fiz um tempo atrás, que a ferramenta, o nome dela era até curioso, chamava Levanta Astral, era de PNL, né? E eu achei interessante que há pouco tempo eu estava conversando com uma amiga e senti que ela estava no momento que eu falava com ela, não estou sem propósito, não acho que eu faço nada direito, não sei o que eu gosto de fazer, não me reconheço, assim, ela não sabia quem ela era, sabe? Ela estava bem em conflito, assim. Aí eu falei com ela, você me permite que eu busque uma ferramenta lá da Cartola, numa conversa nossa num café, eu faço um bate-papo com você? E ela permitiu. E essa ferramenta, ela era interessante, porque ela tinha esse tipo de pergunta, mas ela perguntava assim, o que já te... relembra uma situação que você se sentiu orgulhosa? Sim, é isso de alguma mesmo. coisa que você adquiriu, alguma conquista que você fez, aí tinha a palavra conquista, orgulho, para a pessoa resgatar momentos, afinal não foi tão ruim assim, afinal eu já tenho uma trajetória de vida ok, sim. né? E eu acho interessante porque ela vem nesse mesmo fio, né, de querer resgatar da mulher coisas que talvez ela não lembre mais. Exatamente. Né? A medicina do estilo de vida, quando eu te falo que é realmente técnica, realmente uma parte da ciência mesmo, a gente estuda muito coisas da psicologia. A gente tem a entrevista motivacional, né? Que é uma coisa que eu jamais... Anamnese motivacional, né? Que eu jamais tinha ouvido falar enquanto eu era estudante de medicina, mesmo residente. E eu fui aprender na medicina do estilo de vida como conversar, como abordar certas coisas, como abordar certos temas e como puxar às vezes, porque eu preciso que o meu paciente se engaje. Eu vou virar para ele e falar assim, deixa eu te falar, você vai fazer as coisas mais difíceis que tem, que é comer bem, fazer exercício físico, cuidar do seu sono, etc. Parar de fumar, parar de beber, etc. Vou pedir coisas muito difíceis para ele. Então, não dá para eu simplesmente falar. Ou ele engaja, ele foge, nunca mais volta. Então, eu tenho que procurar onde é que ele vai engajar. E aí, a entrevista motivacional ajuda muito a gente nessa parte. Legal. Outras técnicas também. E a questão da mulher, eu percebo que toca muito essa questão da vaidade, do se sentir bem. Seja fisicamente, seja espiritualmente, seja profissionalmente. Então, a gente vai trazendo e dali vai saindo. Eu recebo pacientes em geral, mas mulheres com muita frequência, né? Doutora, eu quero emagrecer. E eu não sou uma pessoa que fala que eu trato obesidade, que essa é a minha principal função. Eu falo que o emagrecimento comigo é consequência. O emagrecimento é um sinal que o seu corpo está dando pra gente de que ele está funcionando bem. Né? Então, assim, muitas vezes a pessoa quer emagrecer, mas ela só quer resgatar alguma coisa do passado. Só que naquela época ela estava com 5 quilos, 10 quilos a menos. Então ela acha que, bom, se eu emagrecer eu vou voltar tudo aquilo. E às vezes não vai. Às vezes aquilo é uma situação que mudou. Às vezes ela precisa mudar outras coisas que... A ansiedade que ela tem de chegar em casa, comer qualquer coisa, não preparar, abrir a geladeira e pegar um doce, alguma coisa assim. Ela vai consertar. Aquilo ela não vai ter aquela angústia mais. Então eu falo, tratar com medicina do estilo de vida é trabalhoso nesse aspecto para mim, mas principalmente para o paciente. O paciente ele tem que fazer um esforço. Não entrego nada de mão beijada. Os pacientes chegam uma assim, parceria, né, Total. Eu falo assim, você vai ficar com raiva de mim? Eu falei, jamais. Eu te peço as coisas mais difíceis do mundo. Eu tenho compaixão, né? Compaixão, porque como você às vezes não dá conta, eu também às vezes não dou. Tô aqui falando de dar conta de tudo na casa, né? Às vezes eu também não dou. Né? Normal. Só que eu, por exemplo, comecei a parar de me culpar todas as vezes, porque a culpa, né, o remorso de não conseguir fazer tudo. Você postou um vídeo recente sobre isso. Você estava, inclusive, fardada. Você falou, gente, aqui, ó, a empregada faltou hoje. Foi stories. Tá aqui a não sei pia se eu tirar, sem lavar, tem coisa espalhada, as camas sem fazer, não sei nem por onde eu começo. Aí você olha no espelho, eu vou começar tirando a minha farda, cuidando de mim. Eu falei, não sei se eu dou um cochilo, porque eu tava cansada. Naquele dia acordei muito cedo para ir pro treinamento. Mas assim, naquele dia eu tinha que estudar uma coisa importante. Não consegui fazer. Eu sei que mas aquele dia... são escolhas, é o que deu para fazer. Vida possível, como diz a Jana, minha amiga. Vida possível. Exatamente, e assim, e às vezes eu falo isso para os pacientes, vamos fazer o que dá, né? Vamos fazer o que está ao nosso alcance, porque o ideal é o ideal, mas a gente faz o que dá, né?
Lívia, essa nossa conversa, assim, foi um verdadeiro check-up para a alma, né? E rotina. Se você aí de casa, gente, viu alguma dica aqui, alguma coisa que você se identificou, atenção nesse ponto aí, né? A intenção aqui é trazer informações mesmo para que você possa, pelo menos, tomar consciência. Opa, tem alguma coisa errada, eu preciso parar e refazer a rota, né? Doutora Lívia, a última dica para quem quer sair desse cansaço crônico aí e entrar numa vida com mais vitalidade. Nossa, bom, uma só? Não, pode ser várias, você pode. Aproveitar, gente, tem que aproveitar que a doutora Lívia está aqui. É o tripé, né? São os 3 pilares que eu falo. Prestar atenção no sono, né? Procurar um sono de qualidade. Às vezes nem é número de horas, mas é você deitar no travesseiro para dormir bem, né? Praticar, movimentar seu corpo. Às vezes não dá para ir na academia, não tem tempo, tá, né? Mas movimentar seu corpo. A gente tem para quem trabalha em escritório, tem até uns momentos, né, de uma pausa ativa. Algumas empresas introduzem esse hábito, né? Mas é movimentar o corpo o máximo que conseguir e prestar atenção na alimentação. Evitar os alimentos ultraprocessados, evitar comidas, se possível, preferência para comida caseira. A gente tem indícios, né, evidências científicas, que você pode comer o mesmo alimento, se preparado em casa, ele é mais saudável. Por exemplo, um filé à parmegiana. Um alimento que você pensa assim, nossa, mas é uma fritura, tem queijo que é inflamatório, que eu escuto isso todo dia, né? Tem isso, tem aquilo outro. Mas se você pegar aquele alimento e comer feito na sua casa, ele vai ser menos calórico, ele vai ser mais saudável, mais fresco. E sim, o simples fato de que se você ou alguém que você ama muito preparou aquilo para você... Tem a parte do carinho ali no preparo. Do carinho, do cuidado, né? Então, assim, comida caseira, movimentar o corpo e preocupar-se com o seu sono. Não negligenciar seu sono. Eu falo que a gente foi de uma geração do trabalhe enquanto eles dormem, né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar isso. Ou então o clube das 5 horas da manhã. Né? Eu falo clube das 5 horas da manhã é perfeitamente possível. Já me perguntaram isso também. Eu falei, desde que você durma às 9. Se você não consegue dormir às 8, 9, né, às 8, às 9, né? No mínimo. Não adianta querer acordar às 5 horas da manhã e ser absolutamente produtivo e às 7 horas estar com o mundo todo dominado, né? Não, outro dia eu vi, foi uma brincadeira sobre os empresários de sucesso da década anterior. Se algum deles tomava banho frio na banheira antes de sair, você acordava às 5 da manhã para produzir alguma coisa antes de todo mundo e tal. Então, falando que essas coisas são muletas que deixam ainda mais distante a realidade de quem quer tentar mudar o hábito, né? Fica a rede social tem tem muita coisa boa, mas tem esse problema que gera a comparação. O nivelamento tem que ser todo mundo igual. Todo mundo tem que tomar banho na banheira gelada, todo sendo atleta, não sendo atleta, porque tem a função, né, para atleta, mas assim, é só para tomar banho gelado mesmo. Todo mundo tem que ter acordar antes de todo mundo tem que ter um marketing digital ativo no último. Você não gravar vídeo o tempo todo. Você não tem que nada. Você não tem que nada. A vida é possível, que dá para fazer em um passo de cada vez. A mudança de hábito, ela começa com o primeiro passo, né? A caminhada começa com o primeiro passo. Eu gosto muito de rede social e eu sou obrigada, né? Uma obrigação boa, mas eu acompanho porque com muita frequência meu trabalho é tirar dúvidas se aquilo funciona ou não. Então eu acabo procurando saber muito a respeito dessas coisas, banho gelado, leite inflamatório, glúten faz mal, procuro saber, né, e para poder ajudar as pessoas nesse aspecto. Mas eu vou te falar, se tem alguma coisa que é inegociável também, é um sono de boa qualidade. E olha quem tá falando isso, eu sou médica, trabalhei em plantão noturno muitas vezes, sei que na minha profissão isso jamais vai acabar, né, o trabalho noturno, mas enquanto a gente puder, a gente cuidar para que a gente tenha um sono... Ciclo circadiano correto, né? Correto, noite exatamente. E dia. Não, preocupar-se, não negligenciar, né? Que muitas pessoas falam, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer hoje, depois eu vou dormir, qualquer coisa eu durmo menos. Não preocupe com isso. Meus pacientes eu fico com dor de cabeça. Muita dor de cabeça, eu durmo um pouco. Não, e a concentração. E a fissura por comidas extremamente açucaradas e de carboidratos muito refinados. A gente fica doido para comer uma rosca doce, daquela com bastante geleia. Né? Mas meus pacientes que fazem Enem, né, chegam lá para mim, não estou tendo tempo de estudar, vou sair da academia. Eu falo, vai ficar na academia. Eu acordo às 5 horas da manhã para estudar. Eu falei, se você dormir às 8, você pode acordar às 5 horas da manhã. Senão, não vai adiantar nada. Aquelas horas de estudo que você teve ali vão sumir da sua mente. Você vai esquecer rapidinho. Então, assim,
São coisas importantes para ter uma mente, né? Uma mente funcional. Querendo ou não, está aí desde que a gente é ser humano, né? As coisas mudam, mas esses hábitos, eles são inegociáveis, né? Doutora Lívia, a sua rede social já apareceu aí junto com o seu nome, mas onde as pessoas te encontram, onde você atende? Conta um pouquinho disso, onde as pessoas podem encontrar a doutora Lívia Salomé. Atualmente, eu já trabalhei muito, assim, umas 80 horas por semana, mas isso foi comprometeu a qualidade do meu trabalho e a minha saúde, né? Então, hoje eu trabalho no Hospital Militar, no pronto atendimento do Hospital Militar, e fora isso eu trabalho no meu consultório. E lá no meu consultório eu falo que assim, eu atendo poucas pessoas, porque eu gosto de ter todo o tempo possível que a gente precisa. Tem uma cozinha no consultório. Ah, aquela cozinha que você grava no seu consultório, eu ia te perguntar isso. Às vezes eu utilizo ela para alguns pacientes, à medida que eu vou conhecendo mais e que eu vou conhecendo os hábitos, eu levo algum alimento ali que ele nunca comeu e que eu acho que seria importante provar. Eu mostro, às vezes, alguns alimentos de supermercado industrializados bons, do bem. Às vezes eu dou alguns para, prova esse aqui, nunca provou esse whey. Não gosto de whey, prova esse aqui que talvez você goste, né? Então, assim, eu gosto de ter todo o tempo para a gente poder conversar, então eu atendo no meu consultório, aqui em Belo Horizonte. Atendo online também, a gente não tem essa experiência tão de pertinho, mas se precisar também. Tem alguns pacientes de fora, né, de Belo Horizonte, então é lá. E é lá que eu quero desenvolver mais e mais esse trabalho da medicina culinária, do estilo de vida. A cada dia que passa, eu vejo que para isso a gente precisa de um tempo, né? A gente precisa sentar e deixar o paciente, porque é conhecendo ele que a gente sabe onde vai lidar, né? Onde que a gente vai entrar para começar a desenrolar esse novelo. Nossa, maravilhoso. Doutora Lívia, muito obrigada. Adorei ter sua presença aqui. Acho que o pessoal de casa amou. Espero que sim. Todas as dicas, né? Muita coisa nova. Eu acho que é bacana demais trazer. Eu fico feliz de saber que a medicina vem evoluindo nesse quesito, né? Não tem menos remédio e mais precaução. Eu acho que esse é o futuro mesmo. Eu também sou da área de saúde, então eu fico muito feliz de ver evolução nesse sentido. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu fico muito honrada de vir aqui falar sobre isso. E quanto mais gente souber, né? Ficar sabendo, na verdade, eu acho que no fundo todo mundo sabe, mas quanto mais a gente ficar consciente de verdade sobre o cuidado com a saúde e evitar o adoecimento, vai ser muito bom para todos nós, né? A gente vai gastar menos dinheiro, saúde pública, uma série de coisas vão ser beneficiadas, nossas famílias, nossas casas. Então, assim, é realmente um movimento, eu falo que é um movimento, é uma transformação. Quem trabalha com medicina de estilo de vida, todos nós, a gente vê isso como uma transformação mesmo. Obrigada, obrigada. E se você aí de casa gostou, teve dicas importantes, lembrou de alguém enquanto estava estudando a doutora Lívia, por favor, manda esse vídeo, curte aí o nosso vídeo, é muito importante para o YouTube entender, vocês já sabem muito bem disso, chegar a mais pessoas, entender que é um conteúdo relevante, então curte, compartilha e continue aqui conosco. Muito obrigada.